Sejam muito bem-vindos aos gélidos domínios de Aether Tenebris. Esse aqui é o nosso primeiro Journal Club. Eu preciso explicar o que é um Journal Club. Em geral, grupos de pesquisa fazem reuniões periódicas em torno daquilo para tentar entender o que está se passando na comunidade. Ou seja, são apresentados trabalhos de outros pesquisadores, pesquisadoras de outros grupos, que são relevantes, que são e que em alguma coisa podem servir como referência para aquele grupo. Então, esse quadro do Journal Club aqui do canal Ether Tenebres, ele é exatamente isso. Na verdade, isso é feito com os meus colaboradores já há algum tempo. Nós sempre fizemos. Eu faço isso, no mínimo, continuamente, desde o meu doutorado, lá por volta de 2014, mas ao longo da graduação, fiz o tempo todo. Não fiz durante o mestrado, por problemas de saúde, com o meu orientador, não tinha contato com ele o tempo todo. Então, é uma forma do pesquisador manter-se atualizado daquilo que está acontecendo. Bem, então o que trata-se aqui das minhas anotações, as minhas anotações acerca da pesquisa que eu conheço, da pesquisa de outros pesquisadores, mas que está intimamente relacionada, que é um trabalho que são trabalhos que eu uso recorrentemente como referências, né? Eu vou tentar apresentar aqui da forma mais simples possível, mas eu posso perdê-los a qualquer momento. Contudo, eu acho que é o seguinte: eu não vou abaixar o nível. Eu acho que dúvidas, não entendeu? Faz um comentário aqui embaixo, faz um comentário aqui embaixo, e aí eu faço um outro vídeo tentando explicar essa dúvida, tentando esclarecer e tal. Mas a partir de hoje, a gente vai começar a tentar fazer aquele aprofundamento que eu tinha prometido que íamos fazer. Ou seja, a gente vai fazer uma abordagem de ciência que não é uma abordagem superficial ou informativa, mas é mesmo uma abordagem aprofundada, que eu acredito que pode, inclusive, ajudar outros colegas cientistas ou ajudar mesmo alunos de graduação a escolherem suas futuras linhas de pesquisa, ou professores que estão afastados da academia a voltarem a ter interesse pela pesquisa, ou, no mínimo, ter um arquivo para mim, das minhas próprias avaliações acerca de uma ou outra linha de pesquisa. Bem, eu já me apresentei, sou Rodrigo Francisco dos Santos, sou astrofísico, bacharel em física, mestre em física teórica de partículas e campos. Eu tenho um doutorado inconcluso, contudo, eu concluí os créditos, só não defendi a tese, mas eu publiquei a tese. Eu não defendi, mas publiquei. E sou um pesquisador ativo, com trabalho sempre em andamento e sempre presente nos eventos científicos, né? Então, eu vou, bom, sem mais delongas, vamos a essa dinâmica que é o primeiro Journal Club. E isso aqui é um pouco, vocês vão ver como que funciona a dinâmica de um grupo de pesquisa. Infelizmente, eu estou gravando de forma assíncrona e eu não tenho plateia para discutir comigo, mas, em geral, a gente faz isso com o grupo reunido, né? Então, essas reuniões são as reuniões mais tensas possíveis. Por exemplo, eu apresentei esse trabalho, essa apresentação que eu vou fazer hoje, eu apresentei no meu grupo tem pouquíssimo tempo. Ela foi modificada porque o próprio grupo, devido às críticas que eu recebi dentro do próprio grupo, e lá pelos professores Luiz Gustavo Almeida e Antônio Carlos Amaro Faria Júnior,
da UFAC e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, respectivamente. Então, sem mais delongas, eu deixarei, vocês vão deixar de ver meu rosto tenebroso para ver agora a tela da nossa apresentação. Está aqui a nossa identificação do blog, onde eu sempre posto coisas lá. Nesse caso, os 2 artigos de referência já estão. Esse é o primeiro do Journal Club. O título eu vou dizer que é A Hidrodinâmica do Vácuo Físico. Então, eu vou tentar explicar aqui como que funciona o tal do vácuo. Como que existe muita discussão nos canais aí pela internet, o que é o vácuo. Existe essa discussão também na academia, mas o que me incomoda e me faz fazer vídeos para a internet é que eu escuto muitas pessoas comentarem acerca do vácuo. E uma das minhas especialidades é trabalhar com vácuo quântico em cenário astrofísico. Então, vamos fazer isso. Vocês vão ver que, basicamente, a gente trata o vácuo como um fluido, né? E, em particular, nessa linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa bastante moderna, que eu escolhi em seguir, mas eu posso trazer aqui, abordar outras linhas também de profundo interesse, mas no momento, dado o planejamento pedagógico que a gente tem, no grupo de pesquisa, para ser útil e para a utilidade do nosso grupo, eu acho que gravar esses vídeos com essas perspectivas, ainda mais tão ligada à hidrodinâmica, acaba dialogando com mais gente, inclusive com conceitos de quem está fazendo graduação, estudando hidrodinâmica, né? E vendo aqui a equação de Navier-Stokes, por exemplo, que é uma equação importantíssima e que vai ser uma vedete das nossas apresentações aqui, sempre por aqui. Vai estar sempre aparecendo de uma forma ou de outra por aqui. Então, vamos à apresentação. Essa é a nossa primeira referência. Eu tinha feito uma postagem lá da agenda do canal, em que eu tinha colocado 4 ou 5 artigos, e esse era um, e tem o segundo aqui. Ou seja, o Valery Spidnev dividiu o trabalho dele em 2, o que é comum, e publicou na Foundations of Physics. Se vocês verem aqui embaixo, é que a setinha não aparece na gravação. Eu estou falando, quando eu falo, mas eu estou apontando uma setinha aqui, mas na penúltima linha, aqui tem Journal Reference. Vocês veem aqui, isso foi ambos foram publicados na Foundations of Physics, agora em 2016, e em ambos em 2016. Então, são artigos razoavelmente recentes, e eles têm um certo grau de simplicidade que eu achei muito interessante. A gente primeiro vai começar a definir, né, matemática na veia, aqui o tempo todo, um parâmetro de ordem, que é esse objeto matemático que vocês estão vendo aí. O ρ, essa letra ρ que está embaixo da raiz, já que eu não tenho aqui o recurso da setinha, né? Ela representa uma densidade de probabilidade. O H cortado é a constante de Planck, ela tem unidade de momento angular, o que implica que esse operador S também tem unidades de momento angular. Então, isso aqui é geometricamente entendido como um operador de rotação. Né? Sigamos adiante. É aqui que passa. Nós não estamos trabalhando no referencial, no frame da mecânica quântica, da interpretação da mecânica quântica de Copenhague. Nós estamos trabalhando, e eu pretendo trazer aqui mini cursos no futuro acerca disso, no referencial da mecânica quântica de David Bohm. Existem diversas interpretações da mecânica quântica, e em cosmologia e astrofísica, em geral, a gente não trabalha com aquela mecânica quântica que a gente vê na graduação e na pós-graduação. A gente trabalha com a mecânica quântica interpretativa, uma mecânica quântica alternativa, onde é introduzido um potencial quântico
E aqui nessa mecânica quântica, por exemplo, existem trajetórias. Eu não vou mostrar as trajetórias nesses slides para não complicar dentro do meu objetivo, que é construir o vácuo quântico de uma forma factível, que vocês possam entender o que a gente chama de vácuo quântico. Mas isso aqui é um potencial, esta variável, aqui está dando o H cortado, que é uma grandeza típica de interações de natureza quântica, e esse R, vocês vão ver mais adiante aqui, que ele está ligado com a densidade de probabilidade daqui do nosso parâmetro de ordem, ou função de onda, como queiram, que normalmente função de onda é uma expressão mais usada lá na interpretação de Copenhague. E aqui eu mostro para vocês exatamente os principais, os artigos que deram origem a essa interpretação, que são do David Bohm, e eles são as referências 6 e 7 desse primeiro artigo que eu estou apresentando. Quando eu trocar esse artigo, eu vou falar, né? Que era, vocês viram aqui, que eu mostrei no archive. Esse é o segundo artigo, que trata da dinâmica dos vórtices. E esse aqui é o primeiro artigo, que ele exatamente constrói, a partir da equação de Navier-Stokes, a gente vai construir uma equação. A equação de Navier-Stokes é uma equação clássica, está lá no curso de hidrodinâmica. Eu apresento, eu não demonstrei ainda, estou devendo a demonstração dela, mas é porque eu queria, antes de demonstrar, eu queria apresentar tensores. E para embora eu tenha visto em alguns lugares aí, que as pessoas apresentam a equação do Navier-Stokes como um tratamento matricial, sem dizer que aquilo é um tensor. Mas às vezes eu acho que esse tipo de salto não vale muito a pena. Não é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu dou um curso, por exemplo. Eu gosto de fazer uma revisão matemática para tentar ser o mais rigoroso possível. Lá no curso de hidrodinâmica, que eu dei nas atividades formativas de verão, eu apresentei tensores já bem tardiamente, porque eu tinha um tempo muito limitado. Então, eu apresentei tensores quando era necessário e eu apresentei uma definição dos tensores que eu não gosto nem um pouquinho, e que é uma definição extremamente pragmática e operacional. Os tensores, a álgebra dos tensores tem uma definição muito mais rigorosa e estruturada e bonita, e que faz muito mais sentido, no meu entender, do que aquela definição operacional que eu fiz, mas aquela definição operacional não está errada. Então, eu tenho aqui a equação de Navier-Stokes, desse lado a derivada material, que é uma aceleração simples. Isso aqui seria um termo de arrasto. Eu ainda, quando eu discutir a equação do Navier-Stokes, fizer uma apresentação sobre a equação do Navier-Stokes, eu vou explicar melhor esse termo aqui, porque ele está diretamente relacionado, se nós imaginarmos um rio, por exemplo, e água rolando, diretamente relacionado às circunstâncias da corrente do rio, do formato geométrico da corrente do rio, tanto que ele está na direção da propagação do fluido, mas aqui há um operador que é um escalar, né? Que faz com que é um escalar na direção do fluxo, do escoamento do rio, mas que estuda a variação da velocidade nessa direção, gradiente da velocidade na direção do escoamento. Né? Então, isso é eu costumo interpretar chamar esse termo de termo de arrasto, onde o V que é a velocidade do líquido, do fluido escorrendo. Aqui nós temos uma densidade de força, que é força sobre volume, a densidade de matéria. Isso aqui é um gradiente de pressão, né? Esse gradiente de pressão está agindo também na densidade de matéria, considerando que a densidade de matéria possa ser variável.
Esse cara é a viscosidade, né? E aqui é uma derivada segunda da velocidade, que é a derivada primeira. E essa derivada primeira, ela nos dá a reta tangente. Esse cara aqui, ele é muito bom para verificação de máximos e mínimos, né? Então, ele é muito bom para... Ele nos dá... Quando você faz a derivada segunda de uma curva, ele nos dá a inclinação, se a reta está para lá ou se a reta está para cá. Se a curva está assim ou se a curva está assado, né? Assim ou assado. Né? Então, ela nos dá a concavidade da curva. Essa é a ideia da derivada segunda. Então, são gradientes segundo. Vamos lá. Muitos desses desenvolvimentos, como sempre, estão nesse meu pré-print, que está submetido ainda está sob avaliação aí em algumas revistas. Em uma revista, bem, mas eu quero falar bastante aqui sobre a viscosidade. A viscosidade é o grande elemento da apresentação de hoje. As pessoas gostam de definir as coisas de uma forma intuitiva. Definições intuitivas nem sempre ajudam. A natureza, ela não se comporta com a intuição humana. Então, a viscosidade, ela está ligada com... mais uma vez, quando eu deduzir a equação de Navier-Stokes lá na forma tensorial bonitinha, vai ser mais fácil explicar o que é viscosidade. Mas ela está ligada com a transferência de momento. Momento é massa vezes velocidade. Em escala microscópica, entre as diversas linhas de escoamento do fluido. Então, quando o fluido está difícil de escoar, ele tem um cisalhamento, né? ele gruda, porque ele tem alta viscosidade. Ele arrasta, né, os seus... Nós temos aqui essa definição, você tem aqui a fronteira do sistema se movendo e a força de cisalhamento em cima do fluido que está aqui, e essa outra placa aqui, ela está em repouso, está estacionária. Então, nós vemos que essa força, ela está diminuindo com a distância da placa. Isso é uma lei, isso é uma modelagem muito simples, que se chama lei de Hooke, e aqui nós temos o gradiente do módulo da velocidade, que nos mostra exatamente que ele é proporcional a essa força de cisalhamento. Então, essa é a lei de Hooke, é uma lei muito simples para modelar esse tipo de sistema. E aqui vocês têm uma visão uma visão intuitiva que eu quero começar a romper com ela, que nós temos aqui as setinhas representam são tangentes da linha de velocidade do fluido, a linha de escoamento do fluido, e nós temos aqui pequena viscosidade e aqui grande viscosidade. Então, vocês percebem que as setinhas do canto, que as linhas de escoamento do canto, mais próximas do capilar do fluido, elas são mais próximas das fronteiras do fluido, elas são retidas, elas estão sendo atrasadas, elas têm um atrito com a fronteira. Então, elas têm a troca de momento com a fronteira. E a central, ela consegue correr com mais facilidade, sem sentir os efeitos desse cisalhamento. Vamos então. Bem, eu ainda esqueci de falar alguma coisa. Tem aqui novamente a equação da continuidade. A equação da continuidade e a equação do Navier-Stokes
são o que a gente aqui para os efeitos aqui dessa apresentação, o que nós definimos como um fluido, como um sistema, né? E anular a viscosidade de um fluido infícido, quer dizer que ele não tem propagação de momento. É como vocês viram aqui, cadê a figurinha? Vocês percebem que no caso de baixa viscosidade, todas as linhas de velocidade, independente do quão próximo ao capilar, ou quão próximo à fronteira do cano elas estejam, elas se propagam mais ou menos da mesma forma. E aqui não, aqui elas são retidas, elas sentem um atrito, então elas têm uma transferência de momento para com o encanamento. Né? Então, anular a viscosidade implica que o fluido não tem... que nós não temos propagação de momento no fluido. Pois bem, eu vou fazer agora, então seria um fluido infícito, né? Uma pequena mudança no meu gradiente de pressão. Uma pequena mudança de variáveis, aonde eu vou levar o meu gradiente de pressão dessa forma aqui para essa, introduzindo uma função que é um log da densidade de matéria. A ideia dessa multiplicação é deduzirmos a equação de Schrödinger, que aqui é o mesmo objetivo do primeiro artigo que eu mostrei para vocês logo no início. Né? Nós estamos aqui obedecendo ao objetivo lá. O artigo ele faz um pouco mais, algumas coisas a mais que eu não quero fazer. Então, esse aqui era o primeiro objetivo, que é demonstrar que dessa modificação, a equação de Navier-Stokes e nessa concepção de mecânica quântica browniana, a equação de Navier-Stokes pode produzir fluidos quânticos, pode descrever fluidos quânticos. E aí eu tenho a densidade de matéria, que seria a matéria total do escoamento, dividido pela variação do volume. Mas aqui na segunda igualdade tem um M. O M seria uma partículazinha em particular do fluido. E o N grande ali é o número de partículas desse fluido. Então, essa densidade sem o M é N delta V, que seria a densidade de subpartículas do fluido. Então, eu estou pensando num fluido, mas quando você olha microscopicamente, é um monte de bolinha de gude. De longe você vê contínuo, mas quando você olha bem de pertinho, é um monte de bolinha de gude. Bem, aí eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tinha falado na transparência passada, eu dei spoiler, né? Vamos, então, né, o M é a massa do filamento de fluido no volume, N é o número de subpartículas idênticas, e as bolinhas de gude são idênticas. Eu esqueci de comentar disso. Então, bem, é muito interessante. Esse artigo aí é um artigo que eu estou querendo usar aqui como review de fluidos no futuro. Em particular, para os reviews, eu estou trabalhando uma linha de pesquisa que eu tenho, além de novidades científicas, é fazer revisão de hidrodinâmica, escrever revisões hidrodinâmicas, tentar ordenar um pouco o que está sendo feito na hidrodinâmica mundial, em particular nessa hidrodinâmica ligada ao vácuo quântico, já que eu obrigatoriamente tenho que fazer essas referências, então eu estou tentando fazer um ordenamento delas, né? O que já resultou em uma revisão que está submetida e deve resultar em outros trabalhos de revisão. Aí, em breve, eu estou trabalhando bastante nisso. Muito bem. As subpartículas, elas executam um movimento browniano no meio. O que é o movimento browniano? É esse negócio aqui, ó. Essa figura aqui representa um movimento browniano. O que aconteceu?
eu sempre descarrego o computador. É impressionante. Eu estou apresentando e eu esqueço de carregar o computador. Vocês me perdoem a falta de profissionalismo, mas aqui eu não sou um youtuber, eu sou um cientista que resolveu compartilhar as coisas que faz. Então, vocês perdoem as nossas falhas, que sempre que. Vocês perdoem, mas elas vão continuar acontecendo. Tá? Então, vamos lá. O importante aqui é a física. Aqui temos a definição do movimento browniano, que eu peguei de um trabalho lá na USP, do site da USP. O movimento browniano pode ser definido como um movimento aleatório de partículas microscópicas imersas em um fluido. Esse movimento provém dos choques das moléculas do fluido nessas partículas microscópicas. E é muito importante, pois comprova a teoria corpuscular da matéria. Bem, eu não vou continuar lendo, porque ele fala um pouco de aspectos históricos e tal, e não é nesse. Não quer dizer que a gente não vai falar de aspectos históricos aqui, entender a história da ciência ajuda a entender a ciência. Eu, por exemplo, estou planejando um texto sobre diversas formulações da relatividade restrita, para trazer como é que foi o debate na época, até chegar a uma formulação padrão, né? Então, e é mais ou menos isso que eu faço com a hidrodinâmica também. Eu quero dizer que esse cara aqui é um coeficiente de fusão. O que é difusão? Você pega café, todo mundo já vê, leite em pó, joga no copo com água e aí ele se difunde, ou açúcar. Só que aí não se difunde direito. Para ajudar a difundir, você mexe. Então, isso aí é um coeficiente de fusão. Só que ele tem propriedades quânticas porque ele está atrelado aqui à constante de Planck. Né? Então, vamos lá. O movimento, eu queria ler esse texto em inglês, queria traduzir esse texto em inglês. O movimento browniano das subpartículas representadas é uma importante essência do trabalho do Nelson, que é a referência 34 desse trabalho. Isso determina os estados ao nome que aparece aqui, ó, do éter. Então, percebam que o nome éter, ele está em voga na comunidade. Em relação aos fenômenos quânticos que acontecem. Então, essa descrição atrai Nelson para os métodos da mecânica estatística, com relação às incertezas na direção de propagação das partículas no meio fluido. Então, isso aqui é realmente uma hipótese séria e uma hipótese para se discutir. Tem questão do princípio da incerteza ali, que eu não quero tratar agora, que vai misturar. Eu já estou mexendo com uma mecânica quântica que não é nem a mecânica quântica usual que a gente vê na graduação e até na pós-graduação. Então, vamos devagar. No artigo, quem quiser ver, ele descreve o princípio da incerteza. E as referências estão colocadas por aí nas redes sociais do canal. Vai ficar aqui tudo na descrição também. Então, sem maiores problemas. Quem quiser fazer uma resposta a esse vídeo, eu agradeço muito. Quem quiser criticar as besteiras que eu falei aqui, eu agradeço muito. Certamente estou falando muita coisa errada, então eu fico muito feliz se vocês me corrigirem. Não se sintam intimidados e, em momento algum, me sinto afetado por qualquer correção. Pelo contrário, se eu estou aqui botando a cara a tapa, é para isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. É para fomentar o debate científico, né? Agora, nós vamos começar, até aqui o sorrisinho nosso aqui do Aether Tenebres, né? Nesse caso aqui, a gente olha para o abismo olha para a gente de volta e sorri. Que bonito, que filosófico. Hoje eu acordei filosófico. Então, a gente faz exatamente aquela transformação que eu tinha proposto, que vai ser reintroduzida na equação, a linda equação do Navier-Stokes. A equação do Navier-Stokes é uma das minhas equações preferidas. Tá? E isso tem implicações.
há um incremento na pressão, um incremento na entropia, que eu nem defini aqui o que é, mas um dia eu defino mais. Tem as referências lá, os livros, corram atrás, e a gente vai fazer enquanto fizer, a gente bota aqui. E assim, isso aqui parece muito com a iniciação científica. Cara. Quando você vai fazer iniciação científica, você senta no colóquio, no Journal Club do grupo, e você vê um cara falando de coisas assim, você não entende, tem a menor noção do que o cara está falando, depois você vai procurar. Então, é assim que a gente faz ciência. Não é. Às vezes essas coisas não são tão bem escalonadinhas. A vida não é assim tão bem organizada, e nem a física. Então, ela modifica o fluxo de informação. Nós vamos ter agora duas pressões. Essa aí, que é a lei de Fick, obedece à lei de Fick, e a energia cinética de difusão, que é dada de acordo com a corrente lá das subpartículas, que eu tinha comentado. E aqui a gente tem a segunda pressão, que está ligada. A primeira, que é a lei de Fick, ela está ligada com um laplaciano da densidade. E aqui, com um gradiente da densidade de massa, só que o gradiente está ao quadrado. Então, vocês percebem que são duas formas diferentes de ligações com a densidade de massa, com variação da velocidade de massa. Aqui, a variação da velocidade de massa em segunda ordem, e aqui a variação da velocidade de massa em primeira ordem, mas ao quadrado. Então, ou seja, a gente vai ter uma variação da densidade de massa no local, vai ter uma fruta. E, assim, e esse cara aqui, essa pressão aqui, ela vai me dizer qual a concavidade da variação dessa densidade de massa. E essa outra vai me dizer né, vai me dar e essa outra vai me dar os máximos e mínimos só que ao quadrado. E ambas, vocês percebam que estão multiplicadas aqui por cá ao quadrado, que é a constante de Planck, que é o elemento que me diz exatamente quem é a figura, que isso aí é um fenômeno quântico, que nós estamos lidando com um tipo de pressão quântica. Tá? E eu quero aqui fazer uma diferença. Existe um tratamento, aqui em cima, está esse tratamento quântico do potencial quântico, que é o potencial quântico de Born, que eu estou fazendo. Isso aqui é muito similar a um escoamento, o pessoal da engenharia vai perceber, já deve estar percebendo, a um negócio chamado escoamento de Poiseuille. Não sei se é assim que fala. Que é clássico, que não é necessariamente quântico, que é uma diferença de pressão. Aí é uma diferença de pressão, né? Que depende do raio do fluido, do raio do cano, do comprimento do cano e aqui da viscosidade cinemática, que eu já vou definir. A viscosidade cinemática. Não, vou definir logo. A viscosidade cinemática é a viscosidade que eu tinha mostrado para vocês, dividido pela densidade de massa, dividido por ρ. Então, vamos lá. Essa aqui é a viscosidade não cinemática, e aí quando... tá aí. Eu dando spoiler de novo dos meus próprios, faço plano, e aí eu mesmo dou spoiler do negócio, né? Então, você vê quanto que a minha apresentação é caótica, mas exatamente isso aqui, viscosidade, isso aqui é a viscosidade cinemática, tá aqui a viscosidade, daqui a densidade de massa, né? E isso aqui, e a difusão que eu tinha mostrado antes, né, que justamente aquele fenômeno quando você bota café ou açúcar na água e aí ele vai se espalhando, né? Esse coeficiente médio, o quanto ele se espalha, o quanto você não vai precisar mexer lá com a colher para espalhar o negócio. Isso estou pensando classicamente, que não tem nada clássico, nada, que é tudo quântico. Tá? Então, vamos lá. Então, aí o coeficiente de difusão, e eu retomo aquele negócio aquele trecho que eu tinha citado do artigo que citava o trabalho do Nelson,
Porque aqui eu tenho a referência do trabalho do Nelson. Você vê que é uma referência de 65? É uma referência de... Espera aí. 66. É uma referência de 66 que cita o problema do éter. Então, assim, uma das pessoas que me deu um feedback do primeiro vídeo estava falando, não, cara, poxa, podia fazer uma história do éter. Na física, sempre que a gente não sabe o que é uma coisa, a gente chama de éter. E a pessoa é um doutor em física que está falando isso. Né? Vamos fazer uma história do éter, vamos fazer uma história do éter. Vamos, está convidado para fazer. Chega aqui, manda o vídeo para mim. Remonta aí as referências e... porque o éter tem a história. Toda vez que o físico não sabe o que ele está falando, ele chama de éter. Então, ou seja, éter é a fronteira da física. Né? Então, por isso que o nome do canal é a Éter Tenebres, né? Que é duplamente obscuro o negócio. Por isso que o abismo... Olha o abismo aí, olhando para a gente. Ó. Então, eu quero estabelecer um teorema. Qualquer campo vetorial pode ser expresso em termos de componentes irrotacional, cálculo 3, né? Cálculo 3, lá tem os teoremas do cálculo 3. Então, tem a componente irrotacional e a componente solenoidal, que são essas aí. Essa aqui é irrotacional, e eu vou mostrar porque ela é um gradiente desse parâmetro S, que eu mostrei na primeira equação da apresentação, e o outro é a solenoidal. Então, assim, como S é um gradiente, o divergente de... Nós temos aqui o divergente de S, e o rotacional de S é zero. O divergente não é zero, é exatamente como... E aí tem uma semelhança muito grande com o campo elétrico, né? Ao contrário, a componente solenoidal, ela tem um divergente nulo, o que quer dizer que ela é um rotacional de alguma coisa, mas o rotacional dela uma grandeza que a gente chama de vorticidade. Tá? Muito bem. Vamos então. Então, qualquer campo vetorial, ou seja, o escoamento de um fluido, ele pode ser escrito em termos desses dois. Porque o que é o gradiente? O gradiente é exatamente a derivada de um campo escalar, de uma função, que me dá a linha de máxima variação da função. E o rotacional seria alguma coisa rodando em torno dessa linha. Então, você tem a linha da máxima. Vai aparecer figurinha aí. Tá, calma aqui. Fico fazendo sinal aqui comum. Então, tá aqui, ó. Esse aqui era lá aquela amplitude não. Aquela fase da função de ordem que eu tinha mostrado. Né? E aqui está o setor irrotacional, o setor solenoidal. Bem, a gente volta tudo isso com campo vetorial, com componente solenoidal e toroidal. E aí a gente está voltando tudo isso na nave a Stokes. E aí a gente pode escrever o termo do arrasto como o gradiente da energia cinética, que é o primeiro termo, e o segundo termo aqui, que é o rotacional, que é rotacional não, que é o produto vetorial entre a vorticidade e a velocidade. Então, esse aí é o termo de arrasto. Você tem a energia cinética variando, e se arrastando, carregando, junto, né? Você é uma referência que você está no rio, e o rio está te arrastando. Então, e o rio tem redemoinho. Então, essa equação aqui é o que rege o que acontece com você. E aí eu defino a vorticidade de forma decente, né? Que eu tinha falado só superficialmente. Bem, o momento de uma subpartícula, uma subpartícula, vou ser redundante, subpartícula individual, minha mão não aparece, fazendo gestos com a mão aqui, a subpartícula individual,
ele é dado por isso aí. Então, a gente tem aqui uma equação que nos dá, a primeira nos dá a conservação do momento com as duas partes, né? A parte irrotacional e a parte solenoidal, e depois nós temos a energia cinética também com as duas partes. Né? Muito bem. Nossa, já estou com 40 minutos. Como visto na linha inferior, a energia cinética do movimento do fluido é igual à soma das energias cinéticas dos movimentos irrotacionais e solenoidal. O que eu tinha acabado de falar. Tá aí, tá aí. Olha, isso aqui que é um solenoide. Tá? Ou espira, ou hélice também. Aí você tem os passinhos e tal. Mas a gente vai ver um detalhe, ou seja, essa forma aqui de escrever, a velocidade do fluido, está descrevendo, é a forma mais completa de descrever, e ela está descrevendo um tipo de velocidade assim, entendeu? É um tipo de. Aí tem um. É que não tem a seta, não aparece na transmissão, né? Mas tem. Quando você vê a figura 2π sobre K, K é o número de onda, né? E esse comprimento aqui é o comprimento do passo da hélice, né? Aí, A é o raio da hélice, e é nesse caso aqui, o raio A, você tem casos em que o A é muito maior do que o 2π sub K, e casos em que ele é muito menor. Me perdoe, mas eu estou gravando muito cedo para evitar barulho da vizinhança. Portanto, eu reescrevo a equação de Navier-Stokes, e aí fica essas duas partes, né? E isso aí é um truque interessante que a gente usa para resolver a equação diferencial. Porque, vai. O lado esquerdo da equação de Navier-Stokes, ele contém aqui esse setor, que é o setor da viscosidade, né? Que é um setor importantíssimo. E a gente está dizendo que logo ele é uma constante. Aqui você tem, olha que interessante, uma conservação do momento angular, daquele momento angular que era a fase lá do operador de ordem, né? E você tem aqui uma teoria uma função da continuidade. Aí aqui você tem energia cinética, um potencial quântico e o setor da viscosidade acoplado com o Laplaciano de S. Isso tudo aí é uma constante, porque do outro lado você também tem do outro lado você também tem a energia cinética rotacional, né? Você tem também a viscosidade para a parte rotacional, para a parte solenoidal, né? Que é a mesma, até porque o tempo todo a gente está lidando com a velocidade, com a viscosidade dependente do tempo, e a gente tem essa energia de rotação aí. Se eu não gravar agora, mais tarde. Então, você vê, tem uma equação de continuidade aqui com momento angular e tal. E isso aqui é legal, porque isso aqui é um negócio que a gente usa para tratar matéria escura, tá? Porque aqui você quebra. Só que a gente faz uma mudança aqui para quebrar e botar uma fonte, momento angular. Então, mas isso aí é papo para outro dia. Então, nós temos a equação da continuidade, ou seja, nós temos uma estrutura aqui que é uma estrutura simetrias conservadas, de energia conservada, momento angular conservado, momento angular que entra tem que sair. Então, e essas duas equações fundamentais são duas equações fundamentais para a mecânica quântica browniana. E aqui você já começa a perceber, essas são equações de Hamilton-Jacobi, logo elas são equações de conservação, que já tem uma carinha de equação, quem já viu mecânica quântica, que a equação de Schrödinger já está meio que visível, né? Isso aí é uma equação, essas duas equações materializam
uma equação de Schrödinger complexa a menos um termo. Tem um termo aí que está sobrando, que é o termo da viscosidade. Não tem viscosidade na equação de Schrödinger. E aí, justamente, eu vou pegar o termo da viscosidade, vou fazer um tratamento em cima dele. Que é esse tratamento aqui, eu pego o Laplaciano do momento angular e eu faço essa relação dele com o log da densidade. E aí eu acho quem é a função da densidade. Fazendo isso e passando os slides no lugar certo, a gente reescreve, né? Substitui isso na Navier-Stokes, reescreve a Navier-Stokes, e a gente vai expandir essa função em termos de Taylor, porque a gente, ou seja, aí é uma aproximação, porque a gente está querendo pensar em flutuações de probabilidade. Aí o termo de ordem de novo, e o S que eu estava falando aqui o tempo todo. Ó. Então, esses gradientes do S que eu estava mostrando aqui, aqui na equação do Hamilton-Jacobi, tem um gradiente S, tem um gradiente S aqui na primeira equação, o gradiente S ao quadrado, que tem uma derivada temporal de S com gradiente, né? E a segunda tem só o gradiente de S ao quadrado. Então, isso tudo, aí a gente acaba definindo uma função da densidade de matéria, da densidade de subpartículas, tá? Que é o número de partículas dividido pelo volume, e a gente expande isso em Taylor. Então, isso é uma aproximação. Tá? Essas expansões são uma aproximação, de tal forma que essa função fique igual ao ρ ao quadrado, que é a densidade de probabilidade. Muito bem. E aí está aí, né? A gente chega na equação de Gross-Kitaevsky, porque isso aí não é a equação de Schrödinger. Mas vocês veem que tem que assim, tem vários termos em comum com a equação de Schrödinger. Essa equação, ela é fundamental na hidrodinâmica de Mandelung, que é relativística, que é a versão dessa hidrodinâmica aqui, só que uma versão relativística, e que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Também em algum jornal que eu adoro trabalhar com esse negócio aí. E lá nos meus reviews tem a discussão sobre essa hidrodinâmica. Essa hidrodinâmica relativística de Mandelung. Então, agora eu vou começar a fazer a discussão de vórtex, e eu vou fazer, mas eu vou ler vou traduzir esse resuminho aí, porque é importante. A física do vácuo é um especial meio superfluido populado por enormes amontoados de partículas e antipartículas virtuais. Ou seja, é aquela história de partículas que estão se edificando e estão se destruindo ao mesmo tempo. E esse movimento é descrito pela equação de Navier-Stokes, com um gradiente de pressão dividido pela massa e representado por um gradiente de um potencial quântico, como nós fizemos. Ou seja, isso que nós estamos fazendo é modelar uma modelagem plausível para o vácuo. A viscosidade média, ela é zero, porém ela tem uma flutuação. E as estruturas de vórtex é também uma estrutura geométrica que eu também pretendo trazer em separado, porque é coisa complicada demais para ficar falando, e eu já estou quase uma hora aqui falando. E a variação da energia nula no caroço é não nulo. Ou seja, essa velocidade está concentrada lá no centro da espirinha que eu tinha mostrado para vocês, lembram? Então, está aí na Stokes com força, potencial quântico e tudo. E aí, como é que vamos estudar agora a vórtice dinâmica? O que a gente faz com a vórtice dinâmica? A gente aplica o rotacional dos dois lados. Quando a gente aplica o rotacional, bem, pela definição
da vorticidade, o rotacional passa pela derivada temporal e fica nabra rotacional V. Isso é a vorticidade. Aqui, o rotacional passa pela derivada, passa e pega nessa primeira velocidade, Deus, arrasto. Então você tem aqui o arrasto da velocidade com a vorticidade. E do outro lado você tem o termo de viscosidade, de transferência microscópica de momento. Transferência microscópica de momento implica transferência microscópica de inércia. Quer dizer que a inércia da partícula, que está sendo transferida de um lugar para o outro. Então, o fluido do vácuo requer uma viscosidade nula, que implica que a vorticidade é granular, que ela está só no centro mesmo. Ou seja, é uma coisa sem. É uma coisa. Aquela dimensão do solenoide que eu mostrei, ela é pontual. Só que a verdade é que isso não é bem assim. Né? A vida não é assim, a vida nunca é. Aí o solenoide que eu mostrei. Então, esse raio aqui, ele é praticamente zero. E em relação ao raio, o comprimento do solenoide, o comprimento da passada do solenoide, K é praticamente infinito. Muito bem. Vamos lá. Já estamos chegando no final. E aí eu encontro algumas soluções, tanto para a vorticidade em termos de R, quanto para a velocidade também em termos de R. Esse cara aqui é uma constante de integração, esse cara aqui é uma função que dá uma estrutura geométrica que vocês vão ver agora. Então, o sigma ali, ele é uma integral da velocidade, uma mudança de variáveis na velocidade mais o cisalhamento ao quadrado, né? E a velocidade é dada por esse senhor bonito aqui. Então, vocês veem que a vorticidade está com o sigma embaixo, com uma expansão, e a velocidade também tem uma expansão em R com o sigma abaixo. Aí tem uma questão que agora é um momento muito chave da apresentação. Né? Eu reescrevo aqui a viscosidade, as soluções para a viscosidade, mas eu começo a escrever casos particulares. O primeiro caso particular é para uma viscosidade constante, logo a densidade é nula. A densidade não, a força de cisalhamento é nula. E esse caso é o chamado caso do Lamb-Ouzen Vortex Solution. Ele é um caso bem simples de vórtex. Na verdade, esse tipo de caso de vórtex aí, ele é muito comum na nossa atmosfera. É assim que começam os tufões, tá? Mas você vê que ele é bem tranquilo, assim, ele não tem, não há uma densidade muito grande de partículas, de elementos de velocidade. As velocidades estão mais ou menos igualmente espaçadas. Então está tudo muito bem comportado. Só que agora eu vou botar. Eu tinha dito que a viscosidade era nula. E agora eu vou mandá-la oscilar. É aí que está a solução. Agora a viscosidade, eu botei à mão uma oscilação. E eu escolhi essa oscilação como um cosseno, porque é uma função que eu gosto muito dela, mas não é só por isso. É porque ela é uma função periódica. Então, o módulo dela é zero, mas ela assume nos seus pontos valores diferentes. Então, está aí a velocidade. A velocidade não, a viscosidade. E aí, isso é interessante que a viscosidade, como a viscosidade é o objeto que regra a transferência de momento, e se ela está oscilando, então você tem transferência de momento oscilando. Então você tem variações de energia cinética. E isso implica numa variação
da grandeza, momento da energia, momento temperatura energia. E, ou seja, você tem um princípio da incerteza, tempo e energia, temperatura, tempo e energia estabelecido aí de acordo com as flutuações do vácuo. Então, gente, isso aí, aqui estão as flutuações do vácuo. Bem, eu basicamente terminei a parte de matemática e eu vou começar a falar um pouco, eu vou começar a fazer uma pequena digressão. Esse tabuleiro aí é um tabuleiro de um jogo chamado Go, que é um jogo japonês, que eu vi pela primeira vez num filme chamado Pi, que eu recomendo muito. E ele trata-se, são dois jogadores, com uma pedrinha branca e com uma pedrinha vermelha, trata-se de você sempre tentar cercar uma ou mais das suas pedrinhas. Então, as pretas tentam cercar as brancas. Se você cercar, deixa eu ver aqui uma que está quase cercada. Então, essas duas brancas aqui estão bem mapuros, ó. Elas são quase cercadas. Vamos ver se tem uma. Aqui, ó. Essa branca aqui está bem apuro, está quase cercada. Então, é um jogo muito bonito, muito simples, né? Mas vocês veem que o mais simples desse jogo é o tabuleiro dele. É um jogo do tabuleiro. Como vocês veem, esse jogo de tabuleiro ele tem aqui ordenadas, ele tem aqui colunas e linhas, então ele já está coordenatizado. Mas o tabuleiro, mesmo sem as coordenadas, ele continua existindo. Ele continua existindo como o plano, o teatro, onde acontecem as coisas, né? Na natureza também é assim. Só que é como se o tabuleiro do Go fosse a média, mas isso variasse. Então, de repente, aparece uma pecinha de Go aqui do nada. E aí aparece outra e some com ela. Então, isso que são as flutuações do vácuo. Aí você tem de novo o jogo do Go inteiro, né? O cara jogando Go, é um jogo muito interessante, que te deixa com dor de cabeça se você jogar muito seriamente. E, assim, respondendo alguns canais aí que eu vi, vou colocar esse vídeo de resposta a algumas pessoas. Aqui está dois livros que, para mim, são referências fundamentais, que é o Kerson Huang e o Volovic, que vão ser resenhados aqui no canal no futuro, depois da resenha do Gravitation, que começa 19 de maio, que tratam de gravidade e superfluidos. Então, fiquem atentos aí. Óbvio que eu vou compartilhar e tal, mas acompanhem. Com isso, eu vou encerrando por aqui. Sejam bem e sempre sejam bem-vindos aos gélidos domínios de Aether Tenebris. Muito obrigado. Isso aqui passa. E até uma próxima ocasião.